Você já experienciou ficar num looping praticamente eterno, consumindo conteúdo, vendo vídeo no YouTube, vendo podcast, vendo post no Instagram falando a respeito de prosperidade, mentalidade e outros diversos hacks, mas depois parece que você sabe tudo na teoria e pouquíssimo na prática? Pronto, é basicamente essa situação que eu me encontrei durante muito tempo e que eu tô querendo sair o mais rápido possível. Eu acho que 2025 vai ser um ano muito disruptivo, porque eu tenho vários projetos em mente e eu quero colocar isso o mais rápido possível, e eu vou te mostrar aqui qual que será o meu plano para a prosperidade em 2025, vendo se aquelas dicas que os gurus tanto colocam pra gente são verdade ou não. O primeiro ponto que esse pessoal sempre fala é a respeito da mentalidade. E isso eu considero totalmente verdade. Se você for parar pra pensar, na teoria, se você quer construir uma casa, é preciso que tudo antes esteja regulado, certo? Se você quer que aquela casa dure, que aquela casa se sustente, que passe por qualquer tipo de temporal, ela precisa estar numa base sólida. Então é necessário que a gente consiga reverter qualquer quadro de mentalidade de escassez ou de pobreza que a gente tenha. Ai, Ana, mas como assim? O pessoal não quer enriquecer? Não, tem gente que não quer enriquecer de fato, que fala que dinheiro é o fruto de vários problemas e por aí vai. Tem tantas crenças hoje na nossa sociedade, principalmente no Brasil, que falam contra o dinheiro, que falam contra a prosperidade, falam contra a riqueza. Então, um dos primeiros passos que eu vou fazer é pegar todas as crenças que eu tenho em relação a tópicos que sejam dinheiro, abundância, prosperidade, e pegando ponto por ponto e até desvencilhando por que eu penso daquele jeito, por que eu tenho aquele tipo de crença. Logo, o primeiro ponto que eu quero fazer é ter bem claro de que ponto eu tô partindo, qual é o tipo de pensamento que eu tenho hoje, para que assim eu consiga ter bastante claro quando eu me pegar repetindo alguns hábitos, seja de comportamento ou de pensamento, que podem vir a me atrapalhar daqui pra frente. Quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu pensei num seguinte exemplo. Vamos imaginar assim que você nunca comeu sushi na vida. E tem alguém que vai lá e te leva pra comer sushi, você vai lá, nossa, come, nossa, que delícia, que coisa maravilhosa, não sei o quê. E apesar de ser um prato normalmente caro, você economiza pra aquilo, você sempre quer estar voltando pra aquilo ali, você fica pensando a respeito daquela experiência. E é isso que o dinheiro faz. O dinheiro, ele nos traz experiência. Quanto mais você pensar no dinheiro só no aspecto material daquilo ali, de ser mais uma nota ou mais um número no banco, você nunca vai conseguir sentir realmente o quanto que aquilo pode te beneficiar. Você tem que pensar em como que aquilo pode se transformar a sua vida. Quantas pessoas você vai conseguir ajudar, quantas experiências você vai conseguir viver, quantas pessoas você vai conseguir conhecer, quantos lugares você vai conseguir, sabe, atingir. Eu fico pensando assim, fico boba, porque hoje em dia fica muito mais claro pra mim, mas antes não, antes eu só vi o dinheiro mesmo como um problema, sabe? Um problema a ser solucionado, não era uma solução. Então, um dos maiores perigos também da zona de conforto, ou seja, de você não sair e ir comer um sushi ou ter uma experiência nova, é que você sempre vai ficar no mesmo. Quando você tem uma experiência nova, você começa a almejar algo a mais, uma experiência ou algo que tá um pouco acima do que você está hoje em dia. Você almejando esse ponto aqui, você começa a ver o trabalho com mais motivo, com mais razão de, poxa, eu quero voltar para aquele restaurante, eu quero voltar para aquela experiência, eu quero voltar para aquele país, para aquela cidade, para aquela casa, eu não quero ficar no ponto que eu estou. Isso nos dá motivo para a ação, motivação para agir. O trabalho, por exemplo, ele passa, não é mais apenas para pagar conta. Isso é o que eu tenho muito medo, sabe? Eu tenho um receio de que eu vá viver para pagar contas, mas eu acho que hoje a geração Z, principalmente, né, porque é uma das gerações que mais se demite, gente. Eu depois estava vendo os números, eu fiquei abismada. E a geração Z, né, que essa é a nossa geração, ela tem essa coisa do eu quero estar bem, eu quero que a minha saúde mental seja protegida e tudo mais. Só que a gente tem que primeiro ver se é a nossa saúde mental que não está preparada para o trabalho, ou é o trabalho que de fato não está ajudando a nossa saúde mental. Tem que ter esses dois meios, né? Então, vamos lá. Além de ver as minhas crenças e aonde que eu tô errando, ter novas experiências para começar a desenvolver o meu cérebro, a minha criatividade, a minha imaginação, ter novos motivos para voltar a trabalhar e, sabe, me incentivar mesmo, um terceiro ponto que eu vou fazer é
treinar muito o poder da minha autoimagem e do meu networking. Como assim? A sua autoimagem impulsiona o que você faz. Se você se vê como uma pessoa preguiçosa, adivinha, você só vai ter hábitos e atos de uma pessoa preguiçosa. Se você se considera uma pessoa desorganizada, o seu espaço sempre vai estar um caos. Então eu quero tomar muito cuidado com a minha autoimagem para ser uma pessoa que gosta de trabalhar, para ser uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que é criativa, uma pessoa que é organizada, e pegando essas características que eu admiro em outros profissionais e trazer para minha própria imagem, para minha rotina, para os meus hábitos, de forma inteligente. Claro que eu não vou pegar uma característica muito louca e falar, nossa, agora eu sou assim e pronto. Não. Você, além de se enxergar de uma determinada maneira, você tem que se provar todos os dias por meio de resultados que você realmente é daquele jeito. Não adianta você se achar muito bom em venda, sendo que você não vende nada. Ou seja, quanto mais você se enxerga, certo? Isso é um processo até de identidade que a gente pode ver no livro Hábitos Atômicos do James Clear. É um livro que eu recomendo muitíssimo. Ele fala lá que primeiro você muda a sua identidade para depois mudar os seus hábitos, e os seus hábitos é que moldam os seus resultados. Por isso, tenham muito cuidado em relação a como vocês se enxergam. E o networking, ele basicamente, para mim, vai funcionar esse meu plano, né? Vai funcionar de eu quero ser a pessoa mais interessante possível para atrair pessoas interessantes também. Quero criar, então, esse vínculo com pessoas que são inteligentes, com pessoas que gostam de, sei lá, fazer um exercício físico, né? Que se mantém em forma a nível mental, a nível físico, que gostam da espiritualidade. Eu quero ter pessoas no meu círculo que me ajudem a crescer. E eu não tô falando isso a nível apenas egocêntrico, de, cara, eu quero crescer, isso é um fato. Mas eu também quero ajudar o próximo a crescer, porque eu ajudando o próximo eu cresço também. A gente tem que manter essa mentalidade de recíproco. Se eu quero que o outro esteja bem, é porque eu também quero ficar bem. E não tem mal nisso, não tem mal. Um dos grandes passos que eu já dei na minha vida foi sair da universidade. Eu fiz uma licenciatura aqui em Portugal, em ciência política, e num determinado ponto eu observei, cara, eu preciso sair desse tipo de ambiente aqui, porque eu não tô sabendo conversar com as pessoas que estão aqui. Eu não gostava muito da rotina, eu tinha que fazer praticamente 1h30 de autocarro pra ir e 1h30 de autocarro pra voltar. Autocarro é ônibus, tá? É que às vezes eu confundo. Mas eu não gostava daquela rotina. E aqui tá uma excelente dica bônus, que é, se você ainda não sabe o que quer, tente entender o que você não quer. Se você não quer ficar indo pra faculdade, ou ter que ficar batendo ponto, digamos assim, porque não quero comparar literalmente com o trabalho, mas lá a gente tinha um horário que era pra estar lá, um horário que era pra sair, um horário certinho pra tudo, não tinha muita flexibilidade, digamos assim. Então eu não gostava muito daquilo. Eu gosto da minha liberdade de agenda que eu tenho hoje, a minha liberdade geográfica que eu tenho hoje. Geográfica entre aspas, eu posso estudar onde eu quiser, eu posso trabalhar onde quiser, isso hoje em dia. E é uma das opções que eu fiz, e eu falo, olha, eu tenho que lutar pra conseguir manter as coisas que eu conquistei hoje. O projeto a nível de trabalho vai ser com a Digital Career. Pra quem não sabe, Digital Career é a minha agência. Eu tenho uma sócia dentro dessa agência, mas é uma agência de gestão de redes sociais, ou seja, nós somos social media, nós montamos estratégias e gerimos diversas páginas aqui em Portugal e no Brasil. Eu quero focar o máximo possível nisso. Nós já contratamos uma consultoria em janeiro, e hoje mesmo eu acabei completando, fiz a última certificação que precisava, e eu quero colocar tudo em prática o quanto antes. Eu sei que é uma estrutura muito robusta, tem lá uma equipe, certo? Para toda vez que a gente tiver dúvida, a gente manda pergunta, olha, como é que eu faço esse processo? Eu tive essa questão com esse cliente ou esse parceiro, como é que eu faço? Então eu quero apostar muito nessa nova estrutura de organização e estratégia que nós temos e fazer a DK crescer. É um trabalho muito bom, certo? Por mais que não seja aquela coisa dos meus sonhos, assim, eu nunca pensei em trabalhar com isso, mas eu vejo que tem vários pontos chaves que pra mim são importantes. A tal da liberdade de tempo, liberdade de agenda, liberdade geográfica. Eu tenho um contato com vários empresários que são pessoas muito boas. Eu consigo desenvolver minha comunicação, a minha oratória, a minha venda, meu processo de edição, a minha criatividade. Ou seja, tem vários pontos positivos. Ou seja, eu vou apostar muito na DK esse ano de 2025. E além da DK, eu quero expandir o meu branding pessoal. Gente, se vocês ficaram até aqui, peguem esse ouro. Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, peguem esse ouro. Olha só, o branding pessoal é uma tendência que tá vindo igual um meteoro. Igual um meteoro. Quem conseguir sobreviver vai ficar muito bem.
E quem sabe ficar um pouquinho mais de fora vai ser obrigado a agir em algum determinado momento. Por quê? As redes sociais, elas estão consumindo praticamente todo tipo de serviço e todo tipo de área. Hoje em dia, se você tem uma padaria, é necessário que você produza conteúdo. É necessário que as pessoas vejam que você tá ali. É necessário que você poste no mínimo um cardápio para as pessoas saberem o que você vende na sua padaria, no seu negócio. Por isso, o branding pessoal, isso que eu tô falando são outros tipos de branding, né? Ou seja, eu tô falando da necessidade das marcas estarem nas redes sociais. No entanto, o branding social é você ter uma pessoa única, por exemplo, eu, Ana Dornelas, e eu ter uma série de opiniões, uma série de críticas ou coisas que eu gosto, etc. E eu expandir as minhas redes sociais baseando-me nisso. Ou seja, eu pego uma opinião, eu pego um assunto, eu pego um conhecimento técnico que eu tenho e coloco ele pra você nas redes sociais. YouTube, Instagram, TikTok, e-mail, newsletter, tanto faz. Isso é um brand pessoal. E eu quero muito em 2025 fortalecer esse meu ponto, né, dessa minha estratégia, porque eu não tô pensando nisso muito num ponto de enriquecimento, tá? Não a nível monetário, não só. Claro que isso aqui pode vir sim a dar certo, mas eu tô pensando muito mais nisso a nível de soft skills, de desenvolver o meu processo de oratória, como eu tava falando com vocês. Eu tenho que perder a timidez com a câmera e aí vai. E futuramente, com esse brand pessoal mais forte, digamos assim, eu vou lançar, sim, alguns tipos de produto. Então aqui um resumão para você poder pegar esse plano e adaptar para você. Veja quais são as crenças que você tem a respeito de dinheiro, prosperidade, abundância. O que tá no seu caminho hoje em dia. Depois, liste uma série de experiências que você hoje em dia acha um luxo pra você, mas tenta ver o quão próximo você consegue chegar daquilo. Em vez de, cara, eu queria muito no futuro, por exemplo, fazer uma massagem uma vez por semana. Você já fez pelo menos uma vez massagem na sua vida? Vai lá, tem contato, faz experiência, é aquilo mesmo que você quer? Vai fazendo então essa listinha pra você ter mais contato com essas coisas. Terceiro, cuide da sua autoimagem, cuide da identidade, quem é que você realmente quer ser, qual é o networking, quais são as pessoas que você quer que se aproxime de você. E se você ainda não tem noção do que você quer, passe a enxergar o que você não quer. O que você realmente não quer que aconteça na sua vida? Quais são as pessoas que você não quer que se aproxime? Quinto lugar, pegue algum projeto que você sabe que preencha os seus pré-requisitos. Então, por exemplo, eu falei da DK, porque ela preenche todos os meus pré-requisitos. Eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter liberdade de tempo. E se você não consegue fazer isso ainda, porque você tá num trabalho fixo, vá se planejando a nível financeiro, certo? Para você conseguir se atirar no projeto dos seus sonhos. Se você quer começar, por exemplo, você quer trabalhar num mundo de lojas de moda, mas você tá ainda no setor de saúde, por exemplo, como é que você consegue se aproximar lá? Por exemplo, hoje em dia tem o ChatGPT, eu uso muito o ChatGPT, e você pode traçar um plano com ele, um plano estratégico com o próprio ChatGPT. Falar, olha, Chat, eu já resolvi o meu problema da mentalidade, eu já vi quais são as experiências que eu quero ter, eu sei que a minha autoimagem tá ajustada, mas agora eu quero traçar um plano para chegar até o meu sonho. Como é que você pode me ajudar? Faz um negócio desse simples e vai conversando com ele, vai alimentando a máquina, porque hoje a inteligência artificial ela pode te ajudar em diversos sentidos. E por último, pegue um projeto que você considere difícil. Isso eu já falei várias vezes aqui. Quando eu falei a respeito do branding pessoal, esse é o meu projeto difícil, porque por mais que eu veja muitas vantagens nele, pra mim é difícil me expor desse jeito que eu tô fazendo aqui. É um saco, é chato, eu tenho que estar aqui filmando, depois eu tenho que editar e tudo mais. Ou seja, peguem projetos que você considerem difíceis, porque são eles que vão fazer a completa diferença no final de 2025 e fazer com que 2026 seja um ano ainda mais mágico do que esse. Porque quando você começa a subir essa escada, você nunca mais vai parar.